Amém, amados? Eita, glória, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava meditando agora, eu ouvi um filósofo brasileiro muito conhecido, chamado Mário Sérgio, e ele falou algo muito interessante, que dali me chamou a atenção, porque a palavra de Deus nos fala muito sobre isso, e aí muitas vezes as pessoas não conseguem entender. Olha só o que ele diz, numa das frases dele, ele fala assim: quem entre nós achar que já é grande o suficiente, pequeno continuará sendo, tá? Então, pensa só, entre nós não existe maior, não existe grande, né? Existe sim o maior entre nós, que é o nosso Deus. A palavra do nosso apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 2, e aí ele segue dizendo ali no versículo 3, ele diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Ou seja, uma coisa, sabe, a humildade é simplicidade, é ser simples, por modéstia. Olha bem, cada um considere-se o outro superior a si mesmo. O que não está tendo hoje em dia é a pessoa achar que o irmão é superior a ele. Ele quer ser superior a todo mundo. Ele sabe tudo, ele pode todas as coisas, é ele que tem o melhor trabalho, é ele que ganha mais, é ele que faz. Ei, a palavra de Deus fala: não fazais por contenda, nem, sabe, mas que façais isso por modéstia, por humildade. É isso que precisa ser. As pessoas se acham grandes demais. Olha só, vamos lá, vamos lendo. E aí ele continua dizendo aqui: gente muito pequena acha que já é grande, e a única maneira dela crescer é se ela diminuir outra pessoa. Ou seja, eu não sei, eu acredito que vocês devem conhecer pessoas que ela só se sente grande, só se sente importante quando ela tem alguém com quem ela possa subir em cima. Quando ela possa apontar o dedo, colocar falhas, colocar defeito, enfim. Ele tem que estar por cima. Se ele não estiver por cima, ele não se acha grande. E na verdade a palavra de Deus diz que para nós não é assim. Nós temos que considerar o outro superior a nós mesmos. E nós temos que tomar o maior cuidado de não ter esse sentimento de achar que somos maiores do que todo mundo. Nós somos todos iguais. Maior do que eu e você é o nosso Deus, que nunca diminuiu. Amém? Olha só, continua. E geralmente acontece com quem, sabe, com quem não conhece verdadeiramente quem é o nosso Deus. Olha só o que Jeremias fala no capítulo 9, versículo 23. Olha só, ele diz bem assim: olha, não se glorie o sábio da sua sabedoria, nem se glorie o forte da sua força, mas se quer se glorie em mim, que sou o Senhor. O rico pode se gloriar da sua riqueza? Não. O forte pode se gloriar da sua força? Não. O sábio da sua sabedoria? Não. Não. Nós temos que se gloriar em Deus, em conhecer Deus. Eu posso me gloriar, eu conheço a Deus. Por isso que eu falo que Davi era um camarada que sabia o que ele estava falando. Ele conhecia Deus. Olha só, eu só quero que entenda aí uma coisa que é para deixar bem claro. Grande mesmo somente o nosso Deus. Olha só, hoje tem muita gente querendo ser grande, quando na verdade não é. O apóstolo Paulo, ele fala para os seus, ele fala para o povo que ouvia, e falava até para os próprios seus discípulos, e também falava para os próprios discípulos de Jesus, os apóstolos como ele fala: eu sou o último dos apóstolos, nascido fora de época. E ele fala assim: entre os apóstolos, eu sou o menor de todos. Jesus, que era Jesus, lavou os pés dos seus discípulos, dizendo: olha, vocês precisam ser assim, ó. Vocês precisam lavar os pés dos seus discípulos. Vocês precisam ser humildes para você entrar no reino do céu. Jesus tinha tudo. Jesus tinha o ouro, tinha a prata, tinha toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. Largou tudo para viver uma vida de homem humilde. Ele não chegou aqui como rei. Ele não era rei. Para nós, ele sempre será o rei eterno. Mas para eles aqui, era um homem, um carpinteiro qualquer, que veio lá de Nazaré, gente, onde ninguém considerava nada. Quando os discípulos do Senhor, quando chega lá em Atos dos Apóstolos, que vem a descida do Espírito Santo, o dia do Pentecostes, que eles começam a falar em outras línguas, em outros idiomas,
As pessoas olham para ele, não são esses indoutos, iletrados, não são esses ignorantes, não são esses caras estúpidos, são eles, sabe, sem cultura nenhuma, falando a nossa própria língua, as maravilhas de Deus. Olha só do que ele está falando. Ele não está falando de si, ele está falando de Deus. Está falando coisa qualquer? Não. Está falando maravilhas, coisas grandes. De quem? De Deus, porque só de Deus a gente consegue tirar coisa grande. Do homem a gente consegue tirar feitos, mas de Deus é maravilhas. De Deus, o impossível. De Deus que traz à existência aquilo que não existe na nossa vida. Mas ele consegue fazer isso. Por quê? Porque ele é grande. É grande em tamanho, é grande em poder. Amém? Então, finalizando, não se considere-se grande mais do que os outros. Se considere-se um servo do Senhor, humilde, com modestia, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida.